mais um Acadcast. Eu sou a Marina Zanco Eu sou o Tupã. e a gente está aqui para mais um episódio, né, Manter um. semanal ali. Toda quinta-feira a gente está aí às 10 horas da manhã, a gente está aí com mais um episódio novo nesse Acadcast. Nesse ano de 2025 que tá dando o que falar, né? A gente tem muitas novidades. E antes da gente começar apresentando quem é que tá aqui com a gente, que é alguém que já veio antes no Acadcast, mas que a vida mudou. E a gente vai descobrir tudo o que aconteceu. Vamos àqueles recadinhos tradicionais. Tupã, onde é que a gente tá? Me Vamos conta. lá. Você que está assistindo no YouTube, não esqueça de seguir a gente ali, ativar o sininho para você acompanhar todas as notificações, acompanhar quando a gente começa com um podcast novo, para você ficar sempre em dia. E no Spotify, claro, você também acompanhar a gente aqui lá, ficar ouvindo no carro, ficar ouvindo quando você está indo para o trabalho. É um lugar legal para você também assistir. Você também ouvir, na verdade. Fragnan agora confessou que tá ouvindo todos os episódios, né? É babado, né? Frag, beijo aqui, É, fica o o nosso Danilo falou aqui no abraço. Spotify, ele ouve no E o Danilo no Spotify. Spotify. Gente, é muita É? moral. Pode falar. E hoje a gente está com um convidado aqui que é super especial, muito especial mesmo, porque ele já veio para aqui conversar com a gente, comigo, e com o Felipe na época, né? Ele tinha uma outra trajetória e a gente vai descobrir tudo o que aconteceu com Ulisses Minas. Seja bem-vindo, Pessoal, Ulisses. obrigado pela recepção, ainda mais nesse estúdio maravilhoso que tá aqui, nessa estrutura sensacional. É Isso outra aí, vida, né? Você que nossa, veio no primeiro, na primeira vez, quando a gente ainda estava na Copa, e agora. porra, é outra coisa. E assim, na Copa eu já achava que era uma estrutura mega profissional. E assim, não era ruim, mas, cara, o que vocês montaram aqui, vocês estão de parabéns. Ah, Papai Fraga, obrigada. inclusive, obrigado obrigado pelo Obrigada. orçamento, porque realmente foi sensacional, gente. Parabéns, viu? E Ulisses, quando você veio aqui a primeira vez, você era trainee da CAD. Como é que Trainee da foi essa Cata Seguros. experiência, né? Gente, eu entrei, na verdade, no primeiro programa de trainee da Cata Seguros. Era um programa que a gente assinou na época de 1 ano e meio. E eu caí aqui de paraquedas. Eu contei um pouco essa história no outro Acadcast, né? Então, na verdade, na época eu fui entrevistado para ser atuário aqui. É, acho que, se eu não me engano, era uma vaga de sênior para precificar o produto de vida. Acho que era essa a Cara, situação. Aí a Vivian me entrevistou na época, eu era atuário em outra seguradora, sempre trabalhei com seguros, né? E acabou que surgiu a oportunidade de bater um papo, conversei com o pessoal. Só que, cara, eu sempre fui de reservas, nunca trabalhei com precificação e sempre trabalhei com tudo que é produto massificado menos vida. Então, assim, é um programa diferente, eu, assim, eu né? não Você foi via pro outro lado. exatamente, assim, não tinha, e eu tive que ser muito sincero na época, eu falei, olha, eu não consigo ajudar vocês, eu não tenho bagagem Eu técnica não para consigo. para resolver o problema de vocês. Mas foi uma conversa que foi muito importante, porque a gente deu um match que foi, assim, maravilhoso, sensacional. Então, eu gostei muito da empresa, eu gostei muito do que foi discutido, eu gostei muito das pessoas que me entrevistaram. E aí, eu lembro que na época eles viraram para mim e falaram, olha, a gente sabe que você não vai servir para vaga, realmente não tem o que fazer, mas por que que você não presta o trainee? E, para ser sincero, eu não sabia o que que era um programa de trainee, né? Acho que eu tinha muito na minha cabeça uma concepção, acho que um pouco mais arcaica, de que o trainee eram os caras da Big Four, eram os caras que. Sim. Uhum. Acho que era um programa mais parecido com o estágio, era um Sim, desenvolvimento muito é. inicial, Tem né? isso mesmo. E eu falei, putz, eu não sei se faz sentido, Será que eu tô mas. dando um passo para trás na minha carreira em vez de avançar, Exatamente, né? exatamente. E eu comecei a ficar muito confuso. E eu falei, mas, pô, vamos lá, acho que eu não tenho nada a perder, eu nunca nego uma boa conversa. E foi exatamente o que aconteceu, até que eu conversei com a minha namorada na época. Eu falei, olha, surgiu essa oportunidade, um programa de trainee. E ela falou, vai, tipo, você é burro, mano, vai. E aí eu lembro que eu comecei a Mulheres. pesquisar, eu entrei num site chamado Seja Trainee. E e aí eu comecei a ver os diferentes programas que a gente tinha em diferentes empresas, seja serviços, indústrias, assim por diante. E aí eu comecei a entender o propósito do programa de trainee, que é um programa de formação, né? Então, na Sim. verdade, você vai passar lá 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, por diversas áreas, diversas atividades, diversas rotinas. E, cara, ele vai te capacitar eventualmente para você se tornar uma liderança na É, companhia. não deixa de ser um estágio, né? Não deixa de ser um Não deixa estágio, de ser um mas é um estágio. pouco mais avançado, vamos dizer assim, né? Exatamente. E assim, ele tem esse cunho experimental, né? É, Então você vai passar por tudo, você vai desenvolver uma bagagem que é muito técnica, é muito operacional, você vai entender como funciona uma empresa, quais são as diferentes capilaridades do negócio, e eventualmente você vai ser preparado e posto para assumir um desafio um pouco maior, né? legal. E foi exatamente isso que a CAD estava propondo, E tá? é isso que eu ia te Então, Isso perguntar. E isso aconteceu. aconteceu, isso né? aconteceu, foi exatamente. E assim, eu lembro que na época eu fui conversar com os antigos gestores, eu era muito próximo dos meus outros gestores, e eu falei: olha, tem esse programa, é meio que uma promessa de que se você for bem, você consegue assumir uma posição de gestão em 1 ano, 1 ano e pouquinho.
E eu lembro que eles olharam e falaram, Ulisses, toma cuidado, não vai cair num papinho mole, entendeu? É, mas realmente foi uma das perguntas que eu fiz quando eu estava sendo entrevistado. Foi um processo longo, acho que se eu não me engano foram 5 peneiras. E acabou que cá estamos nós. Então eu fui o primeiro trainee da companhia, com muita sorte, muita dedicação também, não Com faltou certeza. esforço. Mas. E aí, como eu falei, eu tinha assinado, se eu não me engano, acho que era um programa de 1 ano e meio. Uhum. E nesse 1 ano e meio a gente fez de tudo, tá? Eu acho que parte do programa, e aqui na CAD ele funciona de uma forma um pouco diferente, né? Então, os outros programas de trainee que eu conheço, você vai pingando em áreas diferentes e ficando com essas Uhum. gestões e se desenvolvendo nelas. Então, você fica, sei lá, 1 mês, 2 meses, até 3 meses em uma área, depois você troca, né? Faz um projetinho lá, troca e aí o escopo, né? Ele é renovado aí dentro de uma outra área, dentro de um outro Uhum. segmento dentro da empresa. A CAD, na verdade, não. Então, aqui o programa é um pouquinho diferente. Eu reportava direto para o Danilo, e dependendo do projeto que eu assumia, eu tinha Que mentores. estágio, hein? Baita Direto. do estágio, viu? Que Pessoal isso. que está cogitando Régua aqui, ó. É. o pessoal que está cogitando a oportunidade de entrar num trainee, a CAD oferece um programa diferenciado, tá? Então eu pude ter esse privilégio, na verdade, de reportar direto para o Danilo, e em paralelo eu tinha mentores que assumiam as responsabilidades e a minha orientação de acordo com o projeto que eu assumia, né? Então na época eu entrei com um projeto grande, acho que foi o maior, inclusive ele durou por volta de 6 meses, que foi a jornada do corretor, que hoje a gente Uhum. tem toda a parte de KPI, análise, medição quantitativa e qualitativa da jornada do cliente aqui dentro da companhia. É, e aí, esse foi o primeiro de todos, então, na verdade, foi a minha estreia, acho que aqui na CAD. Desse projeto já surgiram outros, então eu lembro que na época a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Prospect Analysis, que fazia uma gestão de pipe, de contas renováveis, contas que já passaram pela CAD, e assim por diante. É, Estive envolvido também em muita modelagem financeira, então surgiu algumas oportunidades de M&A, acabaram me colocando para avaliar as empresas, ver se fazia sentido, se não fazia. Teve também mensuração e modelagens de, enfim, iniciativas que trariam receita para a companhia, trariam resultado para a companhia. Então, surgiram várias cartas na manga e a gente tinha que realmente planejar, colocar no papel, ver se fazia sentido, se não fazia. Então, assim, como trainee, eu fiz absolutamente de tudo, né? Tem as TVs do escritório que hoje tem os nossos KPIs, nossos É indicadores. bem dinâmico, Então, né? assim, é Muito muito dinâmico. dinâmico, é muito dinâmico. É, Você é posto para trabalhar com absolutamente tudo que envolve a operação de uma seguradora, né? E desafios, E, né? e É tudo desafios. desafio. Eu gosto de pensar que a gente já trabalhava com muitos dados, assim, né? Uhum, Mas depois da tua chegada, isso foi muito refinado. E a gente começou a colocar isso em prática, com né? certeza, com Então, assim, certeza. quando a gente entra aqui, olha as televisões com os dados, o que que tá rolando, o que que tá atrasado, o que que tá Uhum, acontecendo, é muito você olhar e falar assim, cara, é resultado do meu trabalho, assim, é exatamente. palpável, né? Exatamente. E mais do que isso, não adianta nada a gente ficar criando relatório se a gente não gera valor na prática, né? É. Então, eu lembro que essa foi uma briga constante, né? Pô, Ulisses, legal, você desenvolveu a ferramenta, beleza. E agora? E agora? Qual que é o próximo passo, né? Que valor que isso está gerando na prática? A gente está conseguindo ser mais eficiente em cotação, em subscrição, em análise de risco, ou a gente está patinando, entendeu? E por muito tempo não dá para negar, a gente esteve patinando. Foi Sim. até a gente conseguir entender como que a gente usava esses indicadores, esses Sim. KPIs, ao nosso favor e realmente para gerar valor na prática e causar uma transformação aqui dentro, a gente demorou. Acho que foi um processo de aprendizado, né? Mas é algo que, Mas para mim também, aprendemos, mas né? é algo que exatamente aprendemos, e mais do que isso, né? Acho que como desenvolvimento pessoal e profissional foi ótimo. Então, eu entrei numa seguradora, lógico, eu tinha essa noção básica, sei na tua área de formação, você acaba tendo uma noção de como funciona a operação de uma seguradora, você tem lá, acho que uma certa especialidade na área, porque você Uhum. discute muito isso na faculdade. Uhum. É. Só que, assim, mesmo tendo passado por muitas áreas, eu não chegava perto de conhecer o que hoje eu tive a oportunidade de conhecer por conta do programa, né? É, então, o que que eu quero dizer com isso? A gente se envolveu com comercial, a gente se envolveu com tecnologia, a gente se envolveu com subscrição, a gente se envolveu com muitas Eu áreas. lembro. E isso é muito, assim, não tem preço, né? Num programa de formação, você conseguir passar pelas áreas estratégicas, pelas áreas operacionais e entender como funciona o todo, eu acho que é o auge, sabe? Eu acho que é para isso que o programa existe e foi exatamente o que aconteceu. Eu fico me perguntando assim, aprender um monte de coisa Uhum. e depois desse 1 ano e pouquinho, né, 1 ano e meio, o que que passava na tua cabeça? E agora? Acabou? Você via a possibilidade, hoje você é coordenador aqui na Uhum. CAD, de uma área que é totalmente nova, foi Perfeito. criada, né? Como Exatamente. é que foi isso? Como é que se deu tudo isso? Para mim, uma coisa que eu sempre tentei lembrar muito durante o programa é que eu não queria pensar o que que ia acontecer no final dele.
Eu acho que era uma ansiedade que eu não queria gerar pra mim, mais do que isso, eu não queria criar nenhuma expectativa, né? Até porque o programa de treino da CAD não é certo o que vai acontecer com você no final. Sim. Cara, nada é escrito em pedra aqui na companhia, acho que Uhum. isso a gente já percebe, né? E com o trainee não era diferente. Então, nesse processo, nesse programa, eu me prendi muito na ideia de que eu vou viver cada segundo do programa de trainee. Essa é a minha oportunidade de reportar pro nosso chefe, pro presidente, entendeu? É a minha oportunidade de estar perto De da mostrar seu diretoria, trabalho, né? de mostrar o meu trabalho. Então, assim, eu não quero que isso acabe tão cedo. Por mais que eu vá alçar voos maiores, talvez eu ter outras oportunidades e conhecer diferentes escopos que hoje eu não conheço. Então, eu me prendi muito nisso por 11 meses. E acho que é aí que eu queria chegar, porque eu tinha assinado um programa de 1 ano e meio e, na verdade, chegando aí no 11º mês, é, um pouco antes, eu acho que eu vou rebobinar um pouco a história. É, depois do oitavo, nono mês de programa, acho que a gente começou a perceber, começaram a ficar claros alguns gargalos que eram muito evidentes, tá? E isso por conta do trabalho que a gente estava desenvolvendo, acho que a própria mensuração da jornada do corretor, Sim. ela tinha sido maturada nesse tempo, né? Então teve um tempo de desenvolvimento e depois você vai começando a olhar os dados, a colher Vai insight, descobrindo, né, a opções, descobrindo descobrindo. oportunidades ali, aí vai Exatamente. identificando que existiu ali uma porta ali que você fala, aqui acho que é para onde dá pra gente ir, começar a olhar. Exatamente. E a dificuldade foi como que a gente faz para olhar essas portas, esses novos desafios ou essas oportunidades, se a gente não tem gente para fazer isso, né? Então essa foi uma dor muito grande que eu Começar levei para aqui, Carol aqui, de pô, a gente realmente não tinha, porque assim, todos nós estamos na rotina o tempo todo, né? E é muito difícil a gente conseguir parar para discutir, para olhar para fora quando a gente está completamente sobrecarregado. Sim. O dia a dia é pesado, é, não tem como, né? A gente tava E até falando sobre isso ontem, né? muito, Numa muito reunião. disso. é um baita desafio. Então, assim, acho que na minha cabeça o que não estava claro era, olha, eu tenho as oportunidades, mas como é que eu faço para conseguir olhar para elas se eu não tenho, primeiro, quem me ajude, e segundo, nem eu mesmo estou conseguindo parar para olhar, entendeu? É, O projeto de trainee, ele era baseado numa lista de prioridades que vinha da diretoria, que vinha do comitê, que eram definidas em fórum. E tinham muitas coisas que às vezes você quer olhar ou você quer parar para fazer, você não vai Não ter tem não dá tempo. espaço, você tempo. não vai conseguir fazer. É, Então, esse foi um desafio muito grande, e na época eu levei isso para Carol. Então, eu falei, Carol, eu tô vendo que a gente teve um trabalho legal de retrabalhar dado, de refinar informação, de colher insumo. A gente tá tendo acho que um segundo viés aqui, que é colher insights a partir dos dados que a gente tem hoje. Então, a gente tem relatórios bastante valiosos, a gente tem análises que são bastante valiosas, mas eu não tenho plano de ação. Eu não consigo parar para executar e para conseguir realmente causar uma transformação aqui dentro, que é a grande crítica que vinha do comitê, que vinha do Danilo. A gente tem número, a gente tem insumo, mas eu não gero valor na prática e não Sim. causo transformação. Uhum. Como que eu faço para mudar o jogo? é. E eu lembro que eu falei para Carol, eu falei, olha, é, eu acho que falta uma estrutura de estratégia aqui dentro, Sim. entendeu? Eu acho que a gente chegou talvez próximo disso quando o Lucas tinha estrutura de novos negócios, então Uhum. eles Sim. olhavam muito para fora, olhavam para o mercado, né? Foi O um que que eu vou início, né? trazer? Foi Foi um um início dessa início. ideia de olhar para o mercado, olhar para dados, olhar para números. Só que era Exatamente. muito focado, né? Era muito específico a criar produtos, a olhar um pouco desse detalhe, né? Não era uma Exatamente. estratégia num contexto mais amplo, né? Perfeito. E era exatamente isso. E eu me espelhei muito na área de novos negócios na época. Lucas Então, foi seu mentor, né? Lucas foi meu primeiro mentor, inclusive, depois a gente manteve contato o restante do programa também. E aí, quando ele virou CFO, a área de novos negócios acabou sendo diluída, né? Então, o Uhum. pessoal foi meio cada um para um lado, mas eu fiquei muito com isso na cabeça, né? Então, eu lembro que eu desenhei um plano de área para Carol, e eu falei, olha, o que eu vejo que seria ideal para a companhia é isso. Era uma área que na época acho que ela tinha 3 caixotes, se eu não me engano, era uma área que era segmentada em analytics, em uma parte de projetos e uma parte de novos negócios, M&As e assim por diante. Inclusive, hoje é uma estrutura que eu sonho com ela, É. na verdade. Seria realmente uma diretoria à parte para a gente olhar, para voltar a olhar com mais carinho para essa parte de novos negócios. Não que a gente não olhe hoje, mas ter um segmento especializado nisso, né? Legal. É, E eu lembro que eu desenhei e falei, olha, Carol, isso é uma ideia, tipo, eu queria mostrar para você, eu acho que isso aqui funcionaria. E eu lembro que ela virou e falou, Ulisses, tipo, você tem um plano de uma área que é bem consolidada, mas eu preciso começar de algum lugar, se a gente fosse realmente criar uma estrutura, né? Então, me ajuda a te ajudar, por favor. Tipo, ver o que que cada. Assim, ver quem que você traria, qual que é o perfil das pessoas com quem você gostaria de trabalhar. Me traz as atividades, quais seriam as principais responsabilidades, quais seriam as metas iniciais dessa área. Eu preciso de um escopo um pouco, né, mais específico, mais Sim. tangível. O que você está me trazendo aqui é mais abstrato. E eu falei, beleza. E aí eu lembro que na época eu sou muito próximo da pessoa que é a Tati Saldanha, que trabalha comigo hoje, a nossa especialista. E
Eu lembro que na época a gente sentou junto, eu falei, Tati, puta, eu tô com essa ideia, não sei o quê. E ela falou, olha, Ulisses, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assado. E a gente foi discutindo, acabou que a gente refinou aquele plano inicial e eu levei pra Carol, mas de forma despretensiosa. Então, eu não tinha intenção de assumir a gestão, de virar e falar, olha, era um lugar onde eu trabalharia, fato, ponto. Agora, a gente via a necessidade dentro da companhia e a rotina não deixava a gente olhar para o que essa área Sim. especificamente olharia, né? Acho que eu fiquei uns 3 meses sem ouvir absolutamente nada sobre esse plano. Eu não Ih, não deu sabia. certo. E assim, Isso é a bacana gente isso. trouxe de forma despretensiosa, acho que a nossa parte a gente tinha feito, e assim, fosse o que fosse acontecer, né? Acho que a gente não criou nenhuma expectativa. Até que a Carol me chamou, de um dia para o outro, chamou eu e a Tati, inclusive, para uma sala de reunião aqui, e ela falou: Uli, eu tô com um desenho relativamente pronto. E ela pegou a caneta e rabiscou a lousa inteira e colocou a gente sentadinho, a gente ficou lá olhando, e ela desenhando, explicando, e desenhando, explicando. E ela, naquela sala, naquele dia, naquela sessão, foi onde saiu um escopo inicial de algo que era mais tangível, que era uma área que iria correlacionar toda a parte estratégica da companhia, junto com dados, que era um conhecimento mais aprofundado que a gente já tinha, que eu consegui desenvolver no programa de trainee, e a gente ia usar isso para gerar valor na prática. 2 meses depois, ela me chamou, então acho que isso foi um processo de mais ou menos uns 5 meses, tá? Porque criar uma área não é simples, né? Não, tem muita coisa. Tem que olhar um monte de coisa, né? Tem que olhar o headcount, tem que olhar o custo, tem que olhar como é que vai É fazer, muita como é que é a coisa, né? Exatamente. participação, como é que isso encaixa Porque na primeiro estratégia eu da tinha que companhia. convencer, entender, e depois convencer. Eu acho, e isso foi um processo que eu lembro que ela falou que foi demorado. Então, como é que eu Sim. convenço o pessoal de que faz sentido a estrutura, né? Assim, não é fácil. A gente tá chegando com um sonho, com uma promessa que a gente tá falando que vai fazer, e é muito fácil realmente eu ir lá desenhar 3 caixinhas num papel de pão e falar, olha, essa é a ideia que a gente tem pro futuro da companhia, né? Acho que eu realmente Que consigo agregar legal. valor. Aí Que chega Porra, o legal Ulisses de isso. tênis, moletom, exato. Camisa assim, larga, cabelo loirinho, cabelo entendeu? lourinho, Puta. um piercing na sobrancelha. Então, é isso aqui que eu quero fazer pro futuro da É companhia. sério. Pô, é sério, boy. É você que vai fazer? Entendeu? Então, Ah, assim, foi um desafio que foi grande. Eu lembro que na época teve que ter um. Foi um processo de convencimento até onde chegou em mim. é, mas acabou que saiu do papel. Então a Carol me chamou, acho que isso foi em janeiro, meados de janeiro, se eu não me engano. E ela falou: olha, é, a gente tem um desafio novo, mas antes de mais nada, eu preciso entender onde você quer estar daqui a um tempo. eita. O que que você imagina pra você? É Que difícil, legal, né? E né? é muito difícil. E a pergunta que vocês me fizeram, inclusive, no último podcast que a gente fez, e eu falei, putz, cara, assim, o que eu sei te dizer é que eu quero estar perto de dado, eu quero estar perto de estratégia, eu quero estar perto de geração de valor, e eu quero assumir a posição de gestão. Eu não tenho a menor dúvida que eu quero ter esse desafio. Não sei se eu vou prestar para isso, eu não sei se eu vou conseguir honrar as Ah, expectativas, preciso ir, né? mas eu preciso Preciso. tentar. Eu falei, olha, eu realmente gostaria. Eu só não esperava que fosse ser no 11º mês. Eu achei que o programa ele ia ser concluído, mas, de novo, nada escrito em Isso é pedra. legal. E ela propôs o desafio, falou: olha, então você sobe como coordenador da área, já que você trouxe o plano e você desenhou, então agora você vai lá e faz. E foi exatamente o que Quem aconteceu. dá a ideia, Faz acontecer. É pega a isso. tarefa. Pega a tarefa, você Faz assume a acontecer. bronca e você mostra pra gente que agora você vai honrar esse compromisso e essa oportunidade que a gente tá te dando, né? E eu falei, olha, na época que a gente estava desenhando, ela falou, pensa quem que você gostaria de ter na área, né? Então a gente precisaria trazer algumas pessoas. E a Tati era uma pessoa que, pra mim, veio de cara, né? Porque ela tinha um combo, ela tem um combo pra gente que é muito forte. Ela tem um viés comercial, então a Tati sempre trabalhou, pelo menos nos últimos anos, na parte comercial, só que ela era a pessoa de dados do comercial, né? Então ela tem muita noção de como funciona a operação, ela conhece os insumos, ela sabe como tratar a informação, os dados e assim por diante. Ela sabe sentar e se portar numa reunião com o cliente, com o corretor, com a Qualquer pessoa. diretoria, assim Que por legal. diante. É uma pessoa extremamente simpática, Ela é sensacional. um doce. E eu lembro que eu falei, olha, se desse, eu gostaria de trabalhar com a Tatiana. Acho que a gente teve uma relação muito boa ao longo do Sim. programa de trainee, ela me ajudou muito com algumas das atividades. E aí surgiu realmente essa ideia de, olha, gostaria de trazer ela, se der, acho que seria ótimo pra gente. E em paralelo, teve a Aí já Mafê, veio. que é a nossa júnior, né? A Mafê, na verdade, é doido porque ela é uma amiga pessoal minha de fora, é a melhor amiga da minha namorada, e eu conheço ela de muitos anos já tem um Olha tempo. quem fala, não é mesmo? Eu tava falando aqui Pra da você gente, hein, ver, Rafael? pra Aqui, você ó. ver, pra você Eu, ver. hein? E acabou que eu trouxe a Mafê, eu indiquei na época a Mafê pra área comercial também, então ela É, trabalhou junto com a Tati foi ajudando ela nesse Que desenvolvimento inicial da bacana isso. seguradora, e a hora que a Carol cuspiu e falou, olha, me dá mais um nome, eu quero mais alguém. Eu falei, ó, bem eu junto, gostaria de né? trazer a Mafê também é crânio dos dados, crânio da informação, Eu fico muito assustada com a Fê.
sensacional. É um foguetinho, Não é? foguetinho. E Então, pinta assim, ainda. e pinta, e brinca de artista nas horas Não vagas. é? Sensacional. Então, assim, pra gente foi um começo que, na verdade, foi muito forte, e a gente precisava disso, porque é uma estrutura nova, a gente não tinha escopo, a gente não tinha rotina. Até hoje a gente não tem rotina, eu vou entrar mais nisso mais pra frente. É, porque a gente já tá aqui querendo perguntar exatamente o que Agora você já. faz. Mas, e a gente já entra nisso, mas eu precisava de um time que já tivesse as competências e qualificações técnicas exigidas para conseguir trabalhar no dia a dia, né? E quais são elas? Então, para trabalhar hoje com estratégia analytics, você necessariamente precisa entender como é que funciona a seguradora. Então, toda a parte comercial, toda a parte de subscrição, tem que ter contato com tecnologia, até porque a gente mexe muito com informação, muito com dado. Tem que saber manipular dado, então programação é um conhecimento que é praticamente um requisito. Tem que saber entender de confecção de relatório, então mexer um pouquinho no BI, saber um pouquinho de modelagem financeira, contabilidade também vem ajudando bastante a Meu gente. Deus, quanta coisa. Então, assim, Viu? tem bastante coisa, você não precisa ser um mestre em nada. Agora, saber um pouquinho de cada coisa faz muita diferença. E é Isso é uma coisa que a legal. gente tenta desenvolver muito na área. Então, acho que eu tenho um viés mais forte, tanto na parte de modelagem quanto na parte de dados. A Tati conhece muito a parte de modelagem, muito a parte comercial, um pouquinho menos de dados, então é algo que a gente tenta trabalhar nela. E Uhum. A Mafê conhece muito É. dados, mas ainda está se acostumando com a operação numa seguradora, com a parte contábil financeira. Então, assim, são várias frentes de conhecimento que juntas elas fazem a engrenagem girar, mas a gente tem esse cuidado de desenvolver exatamente quais habilidades estão faltando nas pessoas, porque, cara, o pacotinho completo é o que faz a coisa acontecer, entendeu? E é um Certo. cargo de E gestão, é um né? cargo de gestão, então, assim, para mim é um baita desafio sair da operação. Eu amo a parte de modelagem, de confeccionar, de realmente fazer as análises. Agora é uma outra E forma, né, agora é de uma outra visualizar essas forma, né? coisas, né? Isso é legal. E aí agora a gente tá falando agora, então, mas o que que é a área de Fala um monte de estratégia? coisa, não sei o Vamos que, lá, não vamos sei o lá. que. Vamos lá, Vamos lá, chegamos. uma coisa rápida, né? Como se fosse um tweet. Aham. Explica a sua área, explica em um tweet. Eu acho que se eu fosse definir a nossa área, a gente é uma célula estratégica da companhia que é voltada para a confecção e execução de planos de ação que vão gerar valor na prática e causar transformações internas. Tá Tá? bom, para uma criança agora. Eu É. definiria dessa forma. O que que a gente faz? Tá? A gente é uma área que não tem rotina, então a gente consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo e começando por análises diagnósticas. Então, na verdade, a gente tem sensibilidades que vêm na diretoria, a gente tem problemas, críticas, pontos, que na verdade às vezes precisam ser testados e verificados. Então, o Rafa vai chegar para mim um dia e vai falar: olha, descobre por que que isso aqui não está funcionando. A gente vai fazer uma análise diagnóstica, a gente vai trazer, sempre o nosso diagnóstico vai ser embasado em informação, embasado em dados, e embasado também em pesquisas internas, em conversas, em pesquisas externas com o corretor e assim por diante. Então tem essa fase inicial de compreender, entender de onde vem o problema e qual é o problema, e depois você precisa necessariamente tratar aquela dor, né? Uhum. Então, a área responsável por compreender, fazer um diagnóstico inicial, confeccionar e desenhar planos de ação para que a gente consiga reverter e trabalhar em cima daquela dor. E não só isso, mas, e aí aqui a gente tem uma divisão, vamos dizer, tem uma dualidade, né? Parte das confecções, das soluções que são geradas, a gente toca, porque às vezes são coisas que envolvem a gente mesmo consegue Uhum. fazer, e outras a gente faz o acompanhamento desses planos de ação com as outras áreas. Então, eu enxergo muito a nossa área, na verdade, como uma consultoria interna. É muito engraçado. Eu falo isso para as meninas. Eu falo, olha, o pessoal chega para a gente, traz o problema, a gente precisa investigar, precisa entender como que a gente vai corrigir, e frente a esses planos de ação, a gente vai fazer tanto a execução quanto o acompanhamento da própria execução feita pelas outras, Tem um pelas outras apoio, áreas, né? né? Praticamente é um Um apoio da apoio. empresa para a gente conseguir analisar algumas informações, Exatamente. para onde a gente quer chegar, o que a gente quer ir. Exatamente. Então, assim, a gente estuda muito viabilidade das soluções que são propostas pelo comitê. Então, a gente na verdade, é uma área de hipóteses, né? A gente tem hipóteses iniciais que a gente vira e fala, olha, acho que isso aqui vai trazer um retorno legal, acho que esse produto ele vai ser melhorado, ele poderia ser mais aderente se a gente fizesse isso, aquilo. E aí, com base nisso, a gente confecciona os planos de ação e a gente tenta executar. Se não der certo, a gente se baseia no princípio de fail fast. Cara, eu preciso sair o mais rápido possível dessa solução que a gente está vendo que não está funcionando e já partir para um plano B. Então a gente É, nunca tá somente no plano A, tá? Se a gente estrutura uma iniciativa, a gente vai ter outras duas de backup para a gente conseguir tocar e chegar naquele objetivo. E Ulisses, você falou aí que é uma área de hipóteses, né? Uhum.
muitas coisas não dão certo. Como lida com essa Muitas. frustração? Para a área como um todo, esse foi um dos principais desafios, né? Porque existem duas frustrações. Primeiro, até a gente chegar numa solução, porque depender de pessoas é muito difícil. Eu acho que é muito complicado, vindo de uma posição em que eu fazia tudo, eu trabalhava sozinho, às vezes eu tenho que depender de outras áreas para que a Sim, solução saia, porque esse é o normal. Eu não estava inserido naquilo que era normal, naquilo que é no dia a dia. O normal é você ter que retrabalhar, é realmente alinhar a prioridade, é fazer o negócio sair do papel junto, é você fazer as pessoas entenderem qual a importância daquela solução que você está exato. propondo. É. Então tem esse primeiro desafio que às vezes no meio do caminho a gente já encontra algumas frustrações. E aí tem o desafio de que se a gente consegue superar essas barreiras, às vezes a solução não é aderente. É. E aí você se cobra, porque você realmente olha e você fala, olha, calculei errado, não medi a rota, aloquei esforço onde eu não precisava, entendeu? E acaba sendo uma dor, mas a gente precisa entender, e acho que isso a gente tem como fundamento, tá? Nada é escrito em pedra. É. E a gente não. É a primeira vez que alguém tá olhando para muitas das coisas as quais a gente tá olhando. De novo, porque não tinha tempo, não tinha pessoa para fazer o tipo de trabalho que a gente faz. E então é isso, lógico. Todo passo que a gente vai dar, a gente tenta fazer com que ele não seja maior que a perna. A Uhum. gente mede esforços, a gente tenta ponderar todas as hipóteses de falha possíveis, mas nem sempre a gente vai acertar. E eu É. acho que você saber controlar a frustração é você conseguir remediar essas soluções que não foram aderentes e que não funcionaram com novas soluções que você É, sabe. porque acaba não sendo uma frustração, na verdade, né? Acaba você tá com uma hipótese. E essa hipótese, na Exatamente. verdade, você vai para um caminho e você vai descobrir outra coisa. Você vai descobrir Exatamente. outra coisa, uma outra solução baseada naquela primeira que você Ou um viu que outro não deu certo. problema, né? Exatamente. É, a É um gente outro vai, problema. vai ramificando, né? E vai indo e vai indo. Uhum. E eu acho que esse é o segredo. É você ir. Sim, Você tem que se apegar nos caminhos que existem e naquilo que você pode fazer para realmente gerar valor e causar uma transformação, e não no que não tá dando certo. Por isso que a gente, eu digo, a gente é uma área de fail fast. Cara, eu não vou morrer porque eu errei, porque eu fiz uma call é, que não, puta, não funcionou, entendeu? E mais do que isso, tudo que a gente faz é muito embasado não só pelo nosso estudo, por aquilo que a gente traz dentro da nossa área, mas por áreas externas. Então, cara, hoje a gente serve FP&A, a gente serve comercial, a gente serve subscrição, a gente serve tecnologia, a gente tem quantas vezes, Tupã, a gente não senta e nossa. conversa? Mas quantas vezes a gente serve marketing? Quantas vezes a gente não Marketing. senta e conversa? Então, assim, é uma área que tem muito embasamento através de pensamentos e acho que ideias que surgem de outras áreas, de outras Uhum. células, entendeu? Então, se eu tô indo por um caminho que não faz sentido, isso é ótimo. Eu tenho muita gente para virar para mim e falar, Ulisses, eu acho que isso aqui não sei se vira o ponteiro, hein, mano? Acho que você tá alocando esforço num Sim. negócio que não faz sentido, A né? gente já tentou antes, hein? Exatamente, exatamente. Então, assim, chega a ser confortável pra gente ter esse apoio das outras áreas. Ao mesmo tempo que a gente Certo. serve e que a gente corre atrás e que a gente define plano de ação, a gente faz o acompanhamento, em alguns momentos a gente cobra. A gente teve interações com outras áreas que às vezes não foram das melhores, entendeu? O pessoal não entendeu Mas legal, fala, puta, todas as áreas são necessárias, né? A gente ter dados, a gente conseguir compreender essas coisas. Como a gente falou, exatamente. realmente, na área de produto, por exemplo, é justamente isso. A gente precisa ter dados para você gerar uma hipótese e a gente realmente organizar, baseado na dor do usuário, baseado no que a gente tem de números, e a gente testa. Exato. Faz alguma coisa. Testou, deu certo, show de bola, vamos seguir. Não testou, vamos para outro lugar. Perfeito. E redireciona a rota, e acho que o negócio é esse, você sempre ter um plano bem prático, É, você sempre saber quais são as prioridades, e esse foi um dos desafios muito grandes que a gente teve nesse começo de área, tá? Eu sinto que nos primeiros 2 a 3 meses a gente priorizou muito iniciativas que não geravam valor na prática. A gente não estava entendendo, e isso é outro ponto que surgiu muito recentemente, que a solução ela pode vir de dentro para fora. Então a gente sentava, a gente fazia fórum, a gente tentava ter ideia, falava, puta, cara, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso fazer isso aqui andar? E a gente começou a ver que, na verdade, a solução tem que vir de fora para dentro, né? E esse é um dos valores da é, CAD, inclusive. é E isso a gente que. aprendeu na prática, na marra, que, cara, eu não vou ser a pessoa que vai ter a solução de bate-pronto, que vai ter as melhores ideias. E E tá tudo tá bem. tudo bem. E quando eu digo de fora para dentro, tanto pegando os insumos de outras áreas, pegando o dia a dia de outras áreas, aquelas experiências que a gente não tem, que eu não sei como é, e conversando com o corretor. Então, cara, se eu quero servir bem o corretor, nada mais justo do que bater na É, porta desse cara, e a gente tá fazendo é muito o que eu isso ia agora. comentar agora, porque Muito isso. quando a gente está falando de estratégia e tudo mais, então como é que o corretor entra nisso? Quando a gente fala de dados, como é que o corretor entra nesse ponto? Eu acho que a gente tem uma questão muito grande na CAD, que a gente tem um número muito grande de corretores que, na verdade, não são
ouvidos. Ou melhor, não se sentem ouvidos. Porque às vezes a gente tá prestando atenção. Mas esse cara ainda assim, ele sente que ele não tem alcance perante a companhia. E a nossa área entra justamente para acessar um pouco dessas lacunas, né? Então a gente está promovendo iniciativas que hoje atendem o pequeno e médio corretor, e mais do que isso, que façam ele se sentir ouvido. Como que a gente dá essa voz, como que a gente dá esse atendimento para ele? A gente está promovendo muitas pesquisas de mercado com a ajuda de você mesmo, Tupã, tá ajudando a gente. O É pessoal de muito bom. UX está ajudando muito a gente com essa parte. E são pesquisas que, na verdade, a gente quer tornar isso uma rotina. Cara, eu quero ouvir o corretor de forma rotineira. A gente está com algumas visitas marcadas, inclusive para corretores parceiros, o que vai ser uma novidade para mim. Eu também ainda não visitei cliente nessa jornada de ACAD. Então, assim, vai ser um momento muito justo e muito gostoso de sentar com as pessoas e realmente começar a prestar atenção. E das conversas que a gente teve online, cara, quantas vezes não surgiu aquele velho papo de vem visitar a gente, você tá mais de um. Teve um que virou e falou: Olha, vocês estão há mais de um ano sem bater aqui na minha porta, cara. Pô, eu quadrupliquei minha produção com vocês e vocês não vêm tomar um café comigo. E a gente falou: Olha, semana que vem a gente tá aí pra almoçar com você. Sim. Então, assim, é muito bacana ter essa parte de bater o mercado, de realmente olhar pra fora e começar a entrar em contato com esses caras. Não tem jeito O corretor é melhor. um aliado, né? É um Ele é um aliado aliado. nosso. Ele é um aliado. E não tem jeito melhor do que dar voz para esse cara. E lógico, existem outros times que estão o tempo inteiro em contato, subscrição, o comercial, o próprio UX, tecnologia. Só que a gente também quer fazer a nossa parte, né? Uhum. E então, e sendo uma área de estratégia, a gente vai conseguir repescar muitas soluções que às vezes o cara que está na rotina, está falando com o corretor para tratar de um negócio, para resolver um tema específico, às vezes ele não vai ouvir. Ou mesmo ele não vai conseguir priorizar, entendeu? O corretor vai reclamar, vai trazer um ponto para ele E às não vezes não é consegue. mesmo o core daquela Não é operação, o né? core Não tem o dele, que ele fazer entendeu? ali também. Mas é o core da nossa área. Então, assim, muitas das pessoas que hoje trabalham lado a lado com a gente já estão instruídas a, cara, se o corretor tá sofrendo, traz esse tema pra gente, traz a dor Uhum. dele pra gente, que a gente coloca na nossa fila e começa a priorizar e começa a pensar em cima de alguma solução para ver se a gente consegue realmente resolver o problema ou não, né? Então, tem isso, né? Acho que é uma área que hoje a gente é focado em olhar muito para fora e conseguir trazer essas soluções, ainda mais agora nesse quarto mês de área, se eu não me engano, isso são É 4 meses de isso. área. Então a gente está percebendo essa necessidade de estar cada vez mais próximo do corretor e é o próximo passo que a gente está dando. Então, parar de confeccionar planos de ação somente com base na sensibilidade interna que a gente tem e, na verdade, fazer e construir, Fazer um né, misto, né, na um verdade, né? misto. Fazer um misto. A gente conseguir falar com o corretor, entender a dor dele, entender a necessidade, e a gente realmente começar a mensurar, né? Criar Exatamente. um projeto para isso, tudo mais, né? Exatamente. E falando em criar projetos, Ah, a gente falou do que deu da frustração. certo. Mas eu quero saber o que está dando certo, o que que vocês já modelaram, o que está saindo do papel. Eu acho Já que tem alguma coisa saindo do se papel? você me faz essa pergunta, não tem como eu não falar do projeto Farmers que a gente está começando agora, né? Na verdade, a gente teve o onboarding das meninas agora na terça-feira, então acabamos de fazer o Go Live, o kickoff. E o que que é o projeto Farmer? Na época, ele surgiu, a gente começou a modelar o projeto, ainda era trainee, foi em dezembro de 24, se eu não me engano. É, e na época eu lembro que a gente sentou com umas 4 ou 5 iniciativas e a gente falou, olha, a gente precisa ver o que que vai trazer mais retorno para a companhia. A gente quer fazer 5 bi em 5 anos. Se o mercado cresce 10, a gente quer crescer 30, 40%. Só Assustador. isso. Só isso. Só E o isso. que fica muito claro, até das reuniões de gestão que a gente está tendo, é que fazer mais do mesmo não vai nos levar para lá. Não Então, por vai. exemplo, você pega o crescimento da nossa plataforma digital. Até 2027, a gente está falando que a gente vai fazer meio bi de prêmio. Já que a gente é dado, vamos começar a jogar uns números, É. né? A gente quer fazer Ai, meio bi meu de prêmio Deus. na plataforma digital, tá? É, Em 2024, se eu não me engano, a gente fez 160 milhões, entre Só 140 e isso. 160 É. milhões, tá? É, Se eu considerar um crescimento orgânico médio de 15% até 2027, eu vou fazer por volta de 86 milhões, eu acho, se eu não me engano. Eu chego na É um acréscimo casa, muito é que não vai muito, chegar. não Vai vai chegar chegar. Eu mas chego na longe, casa muito dos longe. 250 milhões. Preciso bater meio bi, entendeu? Eu preciso bater o dobro, Sim. simplesmente o dobro. É. Então, assim, não dá pra fazer mais do mesmo, e isso ficou muito claro naquela época. Mais do que nunca, acho que ficou escancarado. Mas mesmo do que a companhia já está fazendo, que é muito Que também. é muito, que é É assim, tá importante, todo né? mundo girando a engrenagem, só que a gente precisa pensar fora da caixa. Então, as engrenagens acontecem, elas giram, o dia a dia Muito discípulo da acontece, Carol, né? As engrenagens. as engrenagens, como é que você dizer? Rodando, As As roldeiras, as rodando, roldanas, roldeirinhas. é. rodando. E aí a gente começou a olhar e falar, o que que a gente pode fazer a mais do que já está sendo feito, para conseguir trazer o valor que a gente precisa trazer, para conseguir, enfim, trabalhar da forma mais eficiente possível. A gente já tem uma operação que é estruturada, ela é crescente, ela roda, mas dá para melhorar. Nunca, nunca, nunca falta oportunidade, entendeu? Sempre tem.
E eu lembro que a gente listou várias iniciativas e a gente modelou junto com a ajuda de um consultor externo, amigo do Danilo. Esse cara veio ajudar a gente, acho que até hoje ele está trabalhando em alguns projetinhos internos. E eu trabalhei muito próximo dele, então foi nesse período de transição. A gente começou a trabalhar junto em dezembro, e aí eu fui encerrar o trabalho com ele em abril. Então teve também a Uhum. mudança, esse shift de gestão, de cargo mesmo. É, e aí, dentro das ideias que a gente mensurou, e foram várias, tá? Então, a gente olhou para a possibilidade de expansão em filial regional, teve a questão de filial digital, a gente olhou para força de vendas própria. Cara, a gente olhou para muita coisa diferente. Nada que tenha sido absolutamente descartado, tá? Mas o que que a gente pode fazer de tiro curto, de bala de prata, para conseguir trabalhar da forma mais eficiente possível, para conseguir trazer esse ganho operacional para a companhia? Cara, a gente tem uma meta muito Sim. agressiva. A gente precisa fazer diferente. E E projeto que vai veio atender os corretores também, do que vai ajudar projeto que muitos vai corretores. atender muito. E acho que essa era uma das dores, né? Como é que a gente faz isso ainda servindo melhor ainda o É, nosso cliente, né? esse é o ponto, né? E, e aí surgiu o Projeto Farmers, que o que que é, na verdade? Ter e trazer um time de gestão de contas interno aqui para a companhia para conseguir servir o pequeno e médio corretor que hoje não é bem atendido. Então, na CAD, a gente segmenta os nossos corretores, né? Acho que são 7 ou 8 vertentes diferentes que a gente Uhum. segmenta em pedras preciosas. E a mais baixa delas é o cobre, que hoje é o cara que se vai tentar cotar via o corporativo, ele vai demorar aí por volta, acho que a gente tem uma CLA de 12 dias É. para ter uma resposta. É o cara que fatura, se eu não me engano, são abaixo de 500 mil reais por ano. É o cara que geralmente vai depender de uma jornada eficiente na plataforma digital para Olha a conseguir ter a sua plataforma aí, Na produção, Tupã. né? plataforma. E aí chegamos aqui no meu amigo Tupã. Então, assim, como é que a gente consegue atender esse cara que muitas vezes precisa de ajuda, precisa de apoio, quer sentir que a CAD está lá com ele e ele não está sendo bem servido? E não estava mesmo. Sim. Não tem como a gente atender. E então foi muito o que a gente pensou, o que que a gente pode fazer? Vamos trazer gestores de contas, que na verdade vão ter corretores encarteirados embaixo deles. Então a gente começou com um número de 50 corretores desse começo. São 3 gestores de contas, talvez 4 agora que a gente vai ter. E esses gestores, a responsabilidade primordial deles é estar em contato com o corretor e oferecer todo tipo de apoio e serviço para que esse cara consiga ser um aliado da CAD e, cara, trabalhar melhor com a gente, ter uma experiência Muito melhor aqui com a legal. companhia, tá? E a gente foca em tudo. É o corretor que estava inativo, é o corretor que cota e não está conseguindo vender, é o corretor que é nichado, que só vende um produto específico, às vezes está Tá querendo inseguro, né? descobrir um monte de É problema aí, isso, hein? é Então, assim, isso. a gente tá arrumando pra cabeça, Mas gente. isso é muito bom, porque a gente percebe realmente que tem necessidade de tem diversos tipos de corretores. A gente precisa saber como a gente vai conseguir ajudar eles. Exatamente, Como a gente pode ajudar eles, né? Como a gente pode exatamente. fazer com que ele faça na plataforma, consiga fazer sozinho algumas coisas, tirar Uhum. alguma dúvida. Porque é aquela coisa, a gente tem que 17 mil corretores cadastrados. Isso aí. Imagina ter um comercial para atender 17 mil corretores? Cara, não É dá, inviável. não dá. E foi o que a gente pensou. A gente falou, pô, a gente chegou numa empresa, numa companhia de 1 bi, com um comercial de 4 pessoas. Cara, e se eu trouxesse esses gestores para atender o cara que não é bem servido hoje? Tem corretor que tem muito potencial e que o cara só precisa do empurrão, ele só precisa de uma ajuda, ele só precisa de um apoio, ele precisa de alguém no dia a dia. E foi o que a gente imaginou. Então, assim, é uma operação escalável, totalmente sustentável. A gente modelou uma iniciativa gigantesca até 2030. Cara, eu não lembro quantos farmers eram, tá? A gente chama de farmers porque o farmer, na verdade, ele cultiva, ele cria, ele cuida, ele zela, e é isso que a gente quer ter com o corretor. A gente quer cuidar desse cara e trazer ele para perto da gente, né? Então, E era uma dor que a gente que tá próximo ali do corretor, que a gente tem a comunidade, o corretor reclama muito, né? De que ele não é assistido, porque às vezes o cara é um corretor que produz pouco com a CAD, mas ele produz muito fora do mercado, pro mercado, né? E exatamente. Uhum. como é que a gente acaba, às vezes a gente acaba perdendo o negócio porque a gente não identifica esse cara de bate pronto, né? Exatamente. Então era um cara que reclamava muito, muito, É uma dor muito, muito muito grande. E assim, o vezes. contato humanizado, e a gente vem percebendo com até experiências de outras insurtechs, mesmo fora do Brasil, tá? Você pega exemplos como a Lemonade, como a Metro Uhum. Mile, são insurtechs que, na verdade, começaram de forma 100% digital, botaram o produto na ponta, uma jornada Funcionou muito bem. sensacional, e eles começaram a olhar e falaram, olha, não dá. É que o mercado de seguros, ele é um mercado que precisa de uma certa assistência. Não Ele dá para você precisa. colocar só o digital ali e ninguém falar com ele. Não tem Ele como. precisa. Não tem como. Porque vamos dizer assim, cada dúvida, cada coisa é muito específico que um bot não vai conseguir te responder exatamente, Exatamente, ele não vai né? resolver, você precisa daquele contato. Então, assim, a gente modelou uma operação escalável,
A ideia hoje, lógico, a gente está começando com 50 corretores embaixo de cada gestor de contas, e hoje, de novo, temos 4 gestores, mas a ideia é que a gente chegue, assim, com o uso da tecnologia para ajudar também Era nessa isso que eu ia gestão, perguntar. porque isso vai ser integrado, tá? A gente não faz as coisas só na unha, senão a gente não Sim. consegue escalar o Exato. projeto. Então, assim, vai ter o uso da tecnologia no curto, médio e longo prazo para assistir a gente, para ajudar a gente, e com essa assistência, o sonho do Fragnan, pelo que ele diz, é que a gente chegue a 1.000 corretores embaixo de cada gestor de conta, entendeu? Uau. E é que a gente consiga expandir esse portfólio cada vez mais. Isso é uma iniciativa de farming. Então, a gente pega e a gente cultiva e a gente potencializa uma operação, um corretor que hoje já existe, já está cadastrado. E a ideia é que no futuro, pelo menos eu imagino que a gente expanda essa operação para uma parte de hunting, que é ter agentes que, na verdade, vão bater mercado para caçar aquele corretor que não trabalha com a gente. O cara não está Uhum. cadastrado, às vezes não tem interesse, e a gente vai repescar, vai olhar e vai falar, olha, por que você não vem trabalhar com a CAD? Tá aqui, ó. Se você vier, esses são os nossos diferenciais. É isso que a gente consegue oferecer que outras seguradoras não conseguem. A gente faz diferente, entendeu? E a gente está Boa. começando, só que estamos começando devagar, então vamos farmar aquilo que temos aqui dentro de casa. E depois a gente começa a olhar um pouco para como que a gente consegue trazer o cara que ainda não está aqui com a gente. Então, se eu fosse apontar um projeto dentro de tudo isso, seria o Projeto Farmers. Eu acho que é muito louco ver uma iniciativa que eu comecei a modelar como trainee. Na época era eu e esse consultor, colega nosso. E depois, na verdade, surgiu a nossa área. A gente teve a oportunidade de coordenar esse projeto que eu achei que a gente não teria, porque eu achei que ia ficar com o Head de Uhum. Growth. E na verdade, foi um baita de um prazer. E com a ajuda de várias áreas. A Má E tá quando o Red diretamente chegar, envolvida. já tá Sim. ali. E o Red vai chegar, ele vai ver o trabalho que a gente fez. Espero que ele esteja satisfeito com aquilo que a gente montou, com a estrutura que a gente desenhou. Mas foi sensacional ver o envolvimento de todo mundo, ver a Legal. capacitação de todo mundo, o quanto o pessoal realmente ralou para conseguir fazer isso aqui sair do papel. E foi muito rápido, né, mas se a gente Foi. for olhar, foi, cara, Eu tenho muito orgulho desse projeto. Eu acho que eu me sinto parte dele também, sabe? Muito no sentido. demais. É algo realmente que foi construído a várias mãos. A ideia partiu do Ulisses, mas a gente vê ali o dedinho de muita gente, Muita né? Eu lembro, eu conversei muito com a Tati para a gente montar o material visual, né? E de conteúdo pro Farmer. E eu fiquei assim, cara, quando eu virei pro Douglas ainda agora, eu falei assim, ficou satisfeito? Ele, ai, fiquei. E essa sensação é muito boa, né? Porque gente. o impacto das nossas ações em diversas áreas, né, vai resultar num resultado positivo. Exatamente. E E quando vai eu atender vejo. uma dor que é com o corretor. O Exato. corretor vai ser muito bem atendido. Exatamente. Não, eu fico assim, corretor, a gente está aqui pensando em criar solução para você diariamente. A gente dorme e acorda pensando nisso. Sonha, né, produção? A gente sonha com isso, porque assim, como a gente vai fazer a vida desse corretor ser mais simples? Uhum. É. Como a plataforma, né, a gente tem conversado muito, como a plataforma vai ficar? Marina, qual é a informação que eu preciso colocar? A gente está em transição de produto, de uma operação, e a gente conversa muito justamente para facilitar a vida desse corretor. Uhum. Então, a gente está fazendo tudo isso fazendo tudo para você fazer mais, de Sempre, verdade. absolutamente Não sempre. é um jargão que a gente coloca embaixo do nosso logotipo apenas, Não. né? Com certeza. Por isso E- que e- a estratégia de companhia é essa, né? A estratégia de companhia é essa. Não é só a gente só ter o prêmio, é a gente conseguir fornecer para os corretores melhorias, formas, estratégias de conseguir trabalhar melhor. E claro, sempre com a CAD aqui. Sempre Isso. utilizando a Exatamente. CAD. É a melhor das experiências, pessoal. E a minha área está aqui para coordenar e tentar manusear o máximo possível todas essas frentes estratégicas que a gente tem, porque são muitas, né? Então a É. gente vai olhar para Bacana. produto, a gente vai olhar para jornada, a gente vai olhar para a experiência do cliente, a gente vai olhar para indicadores internos, performance de subscrição. Então, assim, tem que ter alguém para conseguir coordenar e balançar os pratinhos e Ou seja, temos um time de dados que está ajudando você, corretor. Está olhando você, Analytics. você não sabe, mas está Mas olhando ele você. tá lá. Ele Você tá- e os Você não meninos estão sabe. ralando, viu? Meu Deus do céu. A gente está observando, é E a legal gente tá isso. chegando naquele horário que todo mundo adora, e o Ulisses já conhece, já passou por ele uma vez, e ele continua aqui com a Eu gente, não que é o sabia nosso que ele bate-bola. existia, É. Ixi, gente. os corretores, todo mundo que nos assiste fica ali, ó, ansioso por esse momento. Meu Deus, eu vou me esconder debaixo da mesa. Não precisa! Ah! Um cara fala tão bem, né? Pois é, uma Um aula. momentinho de uma brincadeira aqui, um ping-pong. Não tem como eu ficar nervoso com o bate-bola. Vocês sabem disso, gente. Vocês O sabem. pior é que a gente sabe, né, Sim, pessoal? sim. Vamos começar? Manda Vou bala. começar, porque Por favor. primeiro aqui, assim, pra ajudar Por um favor, as damas, né? Claro. Ah, a minha palavra é farmer. Farmer.
Futuro. Boa. Corretor. Aliado. Seu time. Maravilhosos. Dados. Essencial. Lucas Mariano. Mentor. Boa. De novo, acho que eu falei isso da última vez, inclusive. Se for pra trocar a palavra. Cara, é um exemplo. Eu continuo sardinha, é o Danilo, né? Começou, né? Ah, é? Vamos. Danilo, Ó, cara, eu diria gratidão, sabia? Pela oportunidade que foi me dada de poder trabalhar junto com ele. que legal isso. E pra terminar, eu vou pedir uma aqui. Ah, futuro. A CAD. Com essa a gente se despede. Filosófico. Filosófico isso. Muito bom ter você aqui, Ulisses, Eu com a agradeço, gente. pessoal. Muito Obrigado. bom, E muito vendo legal. esse amadurecimento enquanto profissional que a gente vê, né? Eu Muito me bacana sinto agora isso. com uma coroa. É muito bacana isso. Porque eu entrevistei ele na primeira vez, a gente conversou na primeira vez. Ele já era muito bom e você vê essa evolução enquanto profissional é muito legal. E ver que tá em você a indignação por fazer diferente e batalhar para ter corretores mais satisfeitos, mais produtivos. Muito Com obrigada certeza. Eu que pelo agradeço seu pelo trabalho espaço, aí. pessoal, e pelo Isso é legal. convite. De coração, Isso é muito obrigado mesmo. bacana. Isso é Foi um muito prazer. bacana, que realmente é como a CAD procura saber, né? Quer fazer o diferente, a gente está indo. E que essa nova área seja cada vez melhor, a gente consiga trabalhar muito mais. Com É. certeza. Obrigado, Conta com a pessoal. gente também. Oi, vocês com a gente. Pode Obrigado, deixar. pessoal. Tamo junto. E você, corretor, que ficou com a gente até o final, se você ainda não curtiu esse vídeo, já dá aquele joinha, porque com certeza foi incrível. Porque foi incrível pra mim, foi incrível Foi pra você. legal, maravilhoso isso. Adoro esse tema. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 horas. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.